isso é uma coisa que eu acho que é extremamente benéfica do Thiago e do Petri, que eles fazem mais ou menos falam essas coisas, que é a sua opinião não conta. No final do dia, a sua opinião não conta para o que vão fazer sobre censura. Porque todo mundo defende censura quando defende o Estado. Você aí que defende o Estado, existe uma parcela muito pequena sua, que é um Adolfzinho que tá na sua barriga, que você acha que alguém tem que ser censurado. Seja você de esquerda, direita, centro, social-democrata, o que for. Você acha que alguém, uma parcela de agentes tem que ser censurados. Os comunistas têm que ser censurados, os fascistas, os conservadores, os liberais, os degenerados, seja lá qual seja o nome, o predicado que você dê ao grupo que você não gosta. Política estatal é dominação. É dominar. É um grupo querer dominar um outro grupo. Ponto final. Se você participa de um grupo, por excelência, o que é um partido? É isso. Você participa de um partido e você é adversário de todos os outros partidos por consequência. Você faz algumas alianças por necessidades práticas. Mas você é oposição. Todo mundo quer que todo mundo esteja no seu partido, quer mais votos no seu partido, mais investimento no seu partido, e você quer dominar os outros grupos. E você faz alianças decorrentes do tempo para dominar um outro partido e você se alia com o outro, faz algumas alianças ali e você domina. Mas nas próximas eleições você vai tentar dominar, quem sabe, esse partido que estava fazendo aliança com você. Sua opinião vale absolutamente de merda nenhuma sobre qualquer tipo de censura. Isso é uma coisa essencial que todo mundo tem que entender. Você pode reclamar, não sou contra a reclamação, não sou contra você xingar. Faça tudo isso. Afinal de contas, a expressão acho que todo mundo tem que ter. Mas achar que isso vai causar algum tipo de impacto positivo e ainda mais o impacto que você quer, aí é delírio, irmão. Chegar no podcast dos caras e falar que eles estão falando disso daí, que é errado, porque está desde 64 e não sei o quê, sua opinião não muda absolutamente nada no campo da realidade. Tem uma coisa que eu queria comentar também, que existe uma certa tendência aí, eu acho que é bem expressiva, de determinadas coisas precisarem ser proibidas de serem ditas. Existe um certo ímpeto, por assim dizer, na direita, na esquerda, eu acho que na própria política, de alguma forma, de criar um conjunto de opiniões indizíveis, por assim dizer. Porque todos erram. É absolutamente normal errar. É absolutamente normal, em algum momento, você fazer algo que é socialmente não tão aceito. Isso acontece porque existem alguns padrões bem estritos de vida e muitas vezes você pode, por exemplo, acabar decepcionando alguém, você pode, por exemplo, fazer alguma coisa, por exemplo, mandar um áudio sobre as mulheres na fila da Ucrânia. Ou então você pode, por exemplo, dar uma opinião que o seu eleitorado não gosta sobre qual o papel do homem e da mulher. Então, do ponto de vista da política, existe uma certa tendência a criar um conjunto de falas que são as falas que atacam, de alguma forma, a sua reputação. Que, de alguma forma, mexem com a imagem que essas pessoas criam para elas mesmas. Um dos maiores motivos pelos quais era tão difícil atacar o Bolsonaro para a esquerda era porque as falas do Bolsonaro, que seriam geralmente falas consideradas, como eu posso dizer isso? Seriam falas consideradas de alguma forma estranhas para eles, eram falas que eram muito bem recebidas do ponto de vista do público. Qual é uma fala que realmente incomodou o Bolsonaro? Que o Bolsonaro censurou quem disse isso? A parada do canibal. A parada do canibal, vários canais caíram por causa da parada do canibal. Isso, inclusive, na época a gente fez um vídeo sobre essa parada, que ele estaria disposto a comer um índio, porque convidaram ele e tal, e ele falou, não, faltou só quem fosse comigo para eu comer um índio. Porque ele queria comer o cadáver do índio, porque é um hábito lá dos indígenas. Teve um ímpeto do Bolsonaro de quem falou isso, opa, vou censurar esse cara não pode falar. Mesma coisa com eventuais ligações do Bolsonaro com a maçonaria. Essas falas, que elas são particularmente sensíveis, o MBL, por exemplo, ninguém pode falar nada relacionado a MBL e turismo sexual. Se você falar alguma coisa que diga que o MBL praticou o turismo sexual, eles processam você. E eu nem estou entrando no mérito aqui se é verdade ou não, por favor, não processe MBL. Mas no sentido mais claro sobre
que existem esses pontos fracos. No caso do Lula, por exemplo, qualquer fala dele sobre aborto, que ele tenha de alguma forma incentivado o aborto, ou que ele não seja, ele não tem uma visão de mundo feminista. Todas essas coisas, essas pessoas escolhem essas falas específicas para, não, é como se eles quisessem refazer o mundo, como se eles não tivessem dito isso. Então existe um certo ímpeto ali desses processos muito específicos. E isso não só é natural da política, como é parte do cálculo, por assim dizer. Quando você decide se um candidato vai ou não ser aprovado, se ele vai ou não ser um candidato legítimo, viável, você sempre pensa nesses escândalos que porventura possam vir a surgir. Né? Tem uma cena lá no House of Cards que um cara pergunta para eles, tipo, quais são os seus escândalos? E eles fazem uma lista, tá ligado? Eles colocam um cara que foi ex-agente da CIA para investigar a vida do cara e descobrir, tipo, tudo que ele fez errado. Aí, sei lá, descobrem que ele pediu para uma moça com 22 anos abortar um filho dele. Tipo, descobrem várias e várias dessas coisas em relação a ele. É um careca que estava se me engano, ele queria ser senador. E aí pegam todas essas falas em torno dele e de alguma forma atacam ele em torno disso. Já deixo avisado, não, essas coisas aqui nós já compramos quem poderia trazer essas falas e vamos impedir o máximo possível que isso aqui viralize ou que isso aqui chegue a conhecimento do público. Então a política tem essas coisas e principalmente isso é tão distante da gente, da pessoa normal, que isso causa estranheza. O que na política é ok, o motivo pelo qual tem que ser proibido é porque, assim, aquele áudio do Mamãe Falei é extremamente desnecessário. Assim como várias e várias dessas falas que, de alguma forma, as pessoas querem punir e banir. Faz sentido? Faz, é porque o pessoal não entende que quem tem. A parada do poder é o que mais me incomoda, cara. Porque, tipo, o Petri tem poder, porque o Petri tem um microfone, o microfone tem poder. Mas esse cara aí, o ouvinte que tá mandando, não sei o que, desde 64, você não tem poder nenhum, cara. Ele não entende o que motiva o cara ligar pro bagulho. Porque, assim, quem mais tem preocupação? Porque, assim, quem tem mais informação interna e externa do que pode ir pra cima do Petri? Esse cara ou o Petri? Muito provavelmente o Petri. Então, o que esse cara. Quando o Petri faz essas afirmações e quando ele tá advogando a favor do Léo Lins e atacando a censura que foi feita ao Léo Lins, quem mais se preocupa com as retaliações que pode vir a sofrer é o Petri. Ele é o cara que mais tem consciência, ou deveria ter, e ele tem consciência sobre isso. O que mais pode ser retalhado é ele. Quem mais pode sofrer com as coisas é ele, porque é ele que tem o microfone, ele que tá no YouTube, ele que pega a visualização. Enquanto o cara que tá em casa sentado no sofá, ele não tem essa noção. Porque ele não deve trabalhar com isso, ele não deve saber como é que funciona o status quo, ele não sabe como é que funciona o establishment, ele não sabe como funciona o Estado nem o governo, ele não sabe quem são as influências, quem são as pessoas, ele não consegue nomear essas pessoas. E o fato dele não conseguir nomear essas pessoas, e mesmo assim querer dar a opinião, é a parada que me irrita. Porque, pra mim, quando você vai dar uma opinião sobre alguma coisa, você precisa saber nomear os agentes que estão envolvidos e quais são os perigos colocados e trazer factuais em torno disso. O que a gente aqui no canal faz é exatamente isso. Todas as alegações que a gente faz, a gente traz factuais, nomes e direções. Não existem coisas que a gente traz que a gente não dá os factuais. Então, a pessoa que não tem o factual, e eu duvido que esse cara tenha, porque no vídeo vocês vão ver que ele fica o tempo todo gaguejando e sem saber o que tá falando. Então, assim, ele não tem noção de quais são os factuais. Ele